Estou aqui com o Marcos Aurélio. Ele é funcionário aqui da UFAL É. desde 78 e ele vai falar uma, uma história que ele lembra do tempo que ele começou aqui na gráfica da UFAL. É Marcos, fica verdade. à vontade aí. Muito obrigado por esse convite. Fica à vontade para compartilhar essa história Bom, o com a que eu gente. sei que eu sei naquela época que se comentava, né? Quando eu entrei aqui na gráfica, eu vim para a gráfica fazer o teste, né? É que o primeiro reitor foi o AC Simões, né? As pessoas falam na época, em 78, falavam que ele era o proprietário desse terreno, dessa fazenda, o sítio, que hoje é a universidade, né? Então, ele foi o primeiro reitor da universidade e depois seguiram os outros, né? Eu entrei aqui na UFAL, o reitor era o Nabuco Lopes, quando eu entrei. Depois vieram outros reitores e tal, né? Época da ditadura, creio, uma coisa assim. Então, estou desde essa época, cara, que pense, muito tempo, né? Muito tempo, Marcos. E É, parabéns, assim, né, pela verdade. persistência e pela seriedade, né? Porque É, também para a pessoa se manter há muito tempo num cargo, né, é. federal, a pessoa tem que ter dedicação, persistência e muito trabalho mesmo, E né? tem uma coisa que eu quero falar. Olha, você tem que se proteger muito, entendeu? De muitas coisas que acontecem, né? Então eu estou esses anos todinho na universidade, né? E assim, nunca houve nenhum incidente com a minha pessoa sobre nenhum aspecto assim, nada, entendeu? Eu estou aqui esses anos todos, são 44 anos de 89, mas como eu entrei em 70, não, são 49 anos, 44 anos de 81 para cá, né? Mas eu entrei em 78, então são 47, né? Quase 50 anos aqui na universidade, né? Em 81 você foi efetivado, né, Marcos? Fui efetivado em 81, né? Ô, Marco, mas agora voltando a falar da gráfica, é, você começou a trabalhar na gráfica em 78, não é Sim, isso? Marcos, você lembra como era o nome da gráfica, como ela se chamava em 78? sim, sim. A gráfica naquela época chamava-se imprensa universitária. Uns falavam imprensa oficial, mas o nome certo é imprensa universitária. É, Marcos, qual era seu cargo lá na gráfica? Meu cargo na gráfica eu era fotolitografista, cara. Eu trabalhava no laboratório da gráfica, fotografando as artes finais, né? O que o arte finalizador, o arte finalista, ele criava, eu fotografava e a gente, a partir daí, gravava em chapas de alumínio para fazer imprimir os livros, né? O que fosse. Ô, Marco, você lembra das outras funções que tinha na gráfica? Sim, cara. Poderia falar pra gente? Eu fazia parte do que era novo, no sistema offset. Mas existia na gráfica o tipógrafo, a tipografia, né? O linotipista, que era o cara que digitava é, numa máquina que transformava as letrazinhas em chumbo, né? Era um negócio impressionante aquilo. Então tinha os encadernadores, que eram as pessoas que encadernavam os livros, colocavam as páginas tudo certo, entendeu? Tinha o cortador, que era o cara que cortava o papel, né? Aquelas máquinas possantes. E era isso, né? E tinha o impressor que trabalhava imprimindo o papel, né? Os livros, as capas de livro. Tinha uma série de pessoas. Ô, Marco, pegando o gancho aí que você falou das Ainda funções, tinha um cara chamado, um cara da revisão, que era o cara que revisava é, as letras para não sair erro de português nos livros. O revisor. pronto, muito bom, Marcos. Ô, Marcos, e falando desse tempo aí, assim, falando, pegando o gancho com a função, se você lembrar, você lembra dos equipamentos que tinha na gráfica? Tinha, né, a máquina offset, né? Eram máquinas que não eram brasileiras, eram máquinas que vinham de fora, né? Era máquina de impressão, tinha a máquina que eu trabalhava, cara, numa câmara escura,
com uma máquina fotográfica maior que eu, entendeu? Enorme, para poder tirar foto, né? Que era um sistema parecido com fotografia, mas que não era fotografia. Era uma fotografia que fotografava letras e a gente imprimia, gravava em chapas de alumínio para levar para o rolo de impressão da máquina offset, entendeu? Ah, então esse era o seu trabalho, Era o meu né? trabalho, é. Esse era o Então, meu assim, trabalho na gráfica, entendeu? Eu então, era um tipo de um, um Photoshop, não é isso, mas um CorelDRAW, um arte finalista, um fotógrafo ao mesmo tempo. Tudo isso eu tinha. Minha função era essa, era fazer seleção de cores, entendeu? Eu selecionava cores para poder imprimir capa de livro, né? E a capa de livro, quando ela era colorida, eram 4 cores, né? Era uma policromia que não existe mais isso, entendeu? Mas era mais ou menos isso. A gente aprontava tudo isso em filmes, gravava em chapas de alumínio e rodava cor por cor na impressora. Aí, 4 cores: preto, amarelo, azul e vermelho, que a gente chamava de magenta. Essas 4 cores eram que criavam, imprimia fotos coloridas, né, trabalhos de cores e tal. E eu trabalhava nessa divisão de cores aí, nessa seleção, para você ter uma ideia da experiência, né, que eu tive, que eu aprendi. Hoje não mais. Tudo isso foi para o computador, que é o Corel, que é o Photoshop, e eu não me reciclei, entendeu? Também pulei fora do serviço gráfico, né? Mas está Marcos, tudo bem. Marcos, parabéns aí pelo trabalho. E para encerrar, Marcos, assim, você lembra quais eram os livros que eram impressos lá na Sim, sim. imprensa universitária? Olha, aqui teve um reitor aqui na universidade, professor João Azevedo, né? Ele era escritor, né? Então ele fez muito livro lá com a gente, né? Esse reitor, professor reitor, né? E outros livros, né? Que autores alagoanos, é, Sururu Apimentado foi um livro que eu até cheguei a ler, foi feito aqui em Maceió, na gráfica na editora né? Na gráfica da UFAL, da universidade. Então, eram livros, eram contos, entendeu? Inclusive, vou te falar uma coisa. Meu sonho quando eu entrei na gráfica, depois que eu comecei a entender o que era realmente uma gráfica, né? E aí, o meu sonho era ser convidado como artista para fazer a capa de um livro de algum autor alagoano. Por quê? Porque na época que eu trabalhava na gráfica, é, a universidade, a editora, né, que é a universidade, ela convidava artistas como Rogério Gomes, Rosival Lemos, né, outros artistas, né, Edgar Bastos e outros artistas assim, que tinham um trabalho já, né, aqui em Maceió sobre artes plásticas. Esses caras eram convidados para fazer a capa do livro de um autor que convidava eles, entendeu? Aí a gente fazia a capa de livro. Então eu sonhava em um dia uma obra minha é, fazer parte de uma capa de um livro de um autor alagoano. Mas eu não consegui isso. Eu consegui algo melhor, na meu entender. Eu fiz uma exposição aqui na Biblioteca Central, na época quando o reitor era o professor Rogério Pinheiro. E ele abriu essa exposição minha na Biblioteca Central, né? Foi para a vernissagem, foi um negócio maravilhoso, né? Eu tenho essa história aí que ficou assim, né? Faz com que eu me orgulhe de ser artista, né? E de trabalhar na universidade, né? No curso de comunicação. Encaixou, foi tudo certo, entendeu? Tinha que ser eu mesmo. É isso aí, Marcos. Marcos, muito obrigado, viu, por ter compartilhado essas Estamos aqui, estamos experiências. juntos. Qualquer coisa que você precisar e eu puder ajudar, eu estou aqui, cara. Muito obrigado mesmo pela Beleza. consideração e Eu que ter... agradeço por você me dar essa honra, esse privilégio de participar do seu trabalho aí, da sua mostra, do seu documentário, entendeu? É isso aí. muito obrigado mais uma vez, Marcos, pela Beleza. consideração e pelas informações. Tá joia. Beleza.